Olá, tudo bem com vocês? Quando a gente estuda sobre a antiguidade em diferentes partes do mundo, geralmente é para aprender sobre o advento da civilização, grandes descobertas e eventos que marcaram a história do mundo e da forma como ele se desenvolveu ao longo dos anos. Para os reis e nobres, pode até ser que a maior parte da vida era feita de eventos importantes que ajudavam a moldar a sociedade do presente e do futuro, mas para os pobres as coisas não eram bem assim. A rotina diária de quem não tinha acesso a muitos recursos podia se resumir a comer alimentos terríveis e ter contato frequente com a sujeira. Na verdade, até mesmo os ricos passavam por algumas situações repletas de incômodos, se a gente colocar a realidade da época em comparação com a que conhecemos, ou mesmo com a de outras civilizações contemporâneas. Aqui estão alguns dos hábitos e costumes mais nojentos e intrigantes que faziam parte da vida dos antigos chineses. Alguns homens arrancavam o próprio pênis. Ser pobre nunca foi fácil, mas no mundo antigo podia gerar dificuldades ainda maiores. Por causa disso, se um homem tivesse a oportunidade de trabalhar como eunuco para o imperador, ele não hesitava em arrancar o próprio pênis. Algumas famílias pobres escolhiam castrar seus filhos ainda na infância, já pensando nas oportunidades que a falta do órgão poderia oferecer na vida adulta. Quando isso não acontecia, o próprio homem crescido precisava tomar a decisão. Na dinastia Ming, houve um momento em que cerca de 100.000 eunucos trabalhavam no país e o número de homens castrados não parava de crescer, gerando uma série de pessoas que arrancaram o próprio pênis em vão, sem a oportunidade de um emprego. As pessoas comiam piolhos. Grande parte da população da China nos tempos antigos não alimentava o hábito de tomar banhos frequentes, o que causava, dentre outros problemas, infestações de piolhos. Eles eram comuns que médicos utilizavam as criaturas para fazer diagnósticos de outras doenças. Algumas pessoas ficavam com tantos piolhos pelo corpo que começavam a comer as criaturas compulsivamente, o que acabou gerando a necessidade de medicamentos especiais para tratar de pessoas com essa condição. Ovos com urina eram um prato comum. Durante tempos de pobreza na região de Dongjiang, na China, um prato típico bem singular surgiu no país. Na falta de condições de manter ovos próprios para o consumo, algumas famílias os ferviam com urina. O ideal era que o xixi viesse de jovens garotos, com no máximo 10 anos de idade. Ainda hoje, o prato é consumido em alguns lugares, com a urina sendo coletada em escolas primárias por vendedores. Alguns médicos chineses também defendem que os ovos fervidos na urina podem fazer bem para a saúde do corpo. Faziam cocô em chiqueiros. Alguns fazendeiros da China antiga não iam ao banheiro na hora de fazer suas necessidades fisiológicas, mais precisamente o famoso número 2. Na hora de defecar, eles iam até o chiqueiro onde os porcos viviam. As fezes podiam ser, mais tarde, utilizadas como fertilizantes no local. Não dá para dizer que eles não pensavam em reaproveitamento de material, mas na hora de higiene e conforto, fica difícil pensar em trocar um banheiro limpinho por uma casa de porcos. Utilizavam urina como remédio. A medicina chinesa cruzou muitas barreiras e realizou muitas descobertas que os ocidentais só viriam a conhecer dezenas ou centenas de anos mais tarde. Isso não quer dizer que todos os costumes deles eram considerados mais higiênicos, se a gente pensar em nossos hábitos modernos. Processos de endocrinologia, por exemplo, utilizavam galões de urina no processo de fabricação de cristais de hormônio que nada mais eram do que xixi puro. A urina em forma de cristal devia ser ingerida por pacientes que passavam por tratamentos hormonais antes das refeições. Apesar de parecer extremamente nojento, o método era eficaz e funcionava muito bem. Batalha diária contra o mau cheiro. Para os chineses antigos, o cheiro do corpo podia ser associado a tribos bárbaras, o que fazia com que ricos e nobres fizessem de tudo para eliminar odores, utilizando bolsas aromáticas ou mascando folhas especiais. Para os pobres, porém, os truques nem sempre estavam à disposição, então eles precisavam buscar opções variadas e bem ousadas. Alguns médicos, por exemplo, recomendavam que as axilas fossem lavadas com urina. Ainda que a higiene fosse valorizada, povos pobres ou monges podiam passar estações inteiras,
ou mesmo toda a vida, sem um banho. Fezes humanas. Além de medicamentos que consistiam em urina, os chineses também desenvolveram tratamentos com base em componentes das fezes humanas. Médicos da época faziam uma mistura chamada de sopa amarela, que consistia em água com fezes fermentadas de uma pessoa saudável. O líquido era dado como remédios para que pacientes com diarreia tomassem. A reação das bactérias saudáveis das fezes ingeridas com a da pessoa doente funcionava bem para a cura da doença, mas muita gente devia pensar bem antes de concordar em beber água com cocô. Crianças comiam crostas de varíola. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus que, dentre outros, causa uma série de feridas cobertas por crostas, ou casquinhas, na pele. Quando os chineses criaram a primeira vacina para a doença, em 1548, parte da população confiou na informação que a cura vinha por meio da exposição de pequenas doses do vírus. Sem se aprofundar no conhecimento, muita gente passou a coletar pedaços de casquinhas que caíam das feridas de pacientes contaminados para dar aos próprios filhos, esperando que uma cura fosse possível, o que não era uma das melhores soluções para a época. Inventaram o papel higiênico. Você pode achar que não tem nada de nojento na invenção do papel higiênico, mas isso é porque ele já faz parte de nossa rotina atualmente. Para os povos antigos que viviam fora da China, o hábito de se limpar após as necessidades utilizando um pedaço de papel era considerado extremamente nojento. Um visita árabe que teve contato com o papel pela primeira vez escreveu sobre o costume com desgosto. Eles não são cuidados com a limpeza, não se lavam com água depois de fazer suas necessidades, mas apenas se esfregam com papel, relatou. Ficou impressionado com os fatos? Ainda que os chineses tenham sido importantes para o desenvolvimento da medicina, por exemplo, o envolvimento frequente com fezes, urina e sujeira não deixa as coisas com uma cara muito amigável, não é mesmo? O que achou mais nojento? Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.